E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Evangelho de Lucas, capítulo 2 e versículo de número 52. A paz do Senhor, amados irmãos, lição de número 12. E o tema é Criando Filhos Saudáveis. 18 de junho de 2023 é um dia muito importante para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. É o aniversário da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. 112 anos, quando os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren vieram trazer a mensagem pentecostal, iniciando na capital do estado do Pará, Belém. Então, dia 18 de junho, esse domingo, terceiro domingo do mês de junho, é o 112º aniversário das Assembleias de Deus no Brasil. 112 anos. E vamos falar sobre Criando Filhos Saudáveis. O textuário dessa lição está no Evangelho de Lucas, capítulo 2 e versículo de número 52. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Então, essa lição que nós vamos refletir, essa pré-aula nossa, vamos falar um pouquinho sobre Criando Filhos Saudáveis, mas a base desse ensinamento é o menino, a infância do Senhor Jesus, adolescência e juventude. E a base é o Evangelho de Lucas, é exatamente esse nosso textuário. A nossa verdade prática diz: a vontade de Deus é que os pais eduquem os seus filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibradamente. Então, essa é a nossa verdade prática. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 40, depois 42 a 52, que vai falar então da infância do Senhor Jesus. Vamos pensar um pouquinho sobre o nosso textuário dessa pré-aula de número 12. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Lucas 2:52. Então, o nosso textuário, o capítulo 2, ele vai falar, então, sobre esse crescimento de Jesus. E, especificamente, no versículo 52, ele tem uma expressão muito simétrica ao versículo 40, porque o versículo 40 do mesmo capítulo 2 do Evangelho de Lucas diz assim: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então se percebe que tem muito a ver com o nosso textuário. Na verdade, o nosso textuário, então, ele está entre os versículos 39 a 52 do segundo capítulo do Evangelho, segundo escreveu Lucas. Esses 14 versículos, então, eles descrevem muito brevemente a infância do Senhor Jesus. Na verdade, não existe nenhuma narrativa extensa sobre esse período da vida de Jesus, ou seja, do nascimento até o início do seu ministério. Então, você tem basicamente 30 anos
sem fontes fidedignas sobre esse período. Claro, você vai encontrar os chamados evangelhos apócrifos, aquelas histórias que narram acontecimentos que não estão nos evangelhos. São crendices. Então, você pega o evangelho árabe sobre Jesus, ele fala que uma vez Jesus ficou chateado porque o menino tratou mal ele e esse menino caiu morto. Sabe essas coisas, essas histórias? Não tem na Bíblia. Fala que no evangelho da infância de Jesus, fala que ele pegou o barro, fez uns passarinhos e soprou vida nos passarinhos. Os passarinhos é tudo voando. Mas isso aí não tem na Bíblia, irmão. Isso aí são invencionices. Já no quinto, sexto século já tinha essas narrativas e muitas dessas informações, eles são oriundos dos chamados escritos gnósticos, então, que foram encontrados lá no Egito. Vira e mexe eles acham esses manuscritos, aí a imprensa fala, olha, descobriu uma grande coisa. É tudo evangelho falso, irmão. É gnosticismo. Não tem, ninguém dá bola para aquilo. E a imprensa, esses historiadores, coitados, falam, olha, agora descobriu uma coisa que vai abalar o cristianismo. Não tem nada a ver, irmão. São livros apócrifos. São escritos antigos, mas são dos gnósticos. E no Egito, normalmente se guardou muito desses manuscritos antigos. Mas não tem nada a ver, a igreja nunca aceitou isso, não. Isso eram grupos marginais, periféricos, que nessas seitas religiosas que tem hoje, tem esses grupinhos que abrem na esquina, é a mesma coisa, aí eles guardaram e aí agora hoje você vai lá e acha um documento desse e acha que descobriu uma grande coisa. Não, irmão, para com isso. Então, eles não têm autoridade espiritual, nem autoridade moral. Tem erro, lá você encontra erros. Você vê que não tem autoridade nenhuma. Mas existem esses manuscritos com essas histórias. No mundo muçulmano, eles também consideram Jesus só como profeta, né? E lá no Alcorão fala que Maria, quando estava grávida, vieram apedrejá-la. Depois que nasceu o menino Jesus, né? Aí vieram, aí diz que quando foram apedrejados, que o recém-nascido falou, não, a minha mãe é santa. Olha que invencionice. Então tem uma que ela está gestante, está com fome, a tamareira vai abaixando para ela poder pegar a tâmara. Mas essas coisas, sabe, que não tem pé, não tem cabeça, mas são apócrifos, invencionice, né? Mas não tem nada, base histórica, bíblica, sólida, não existe isso. E sabe por que não tem nada disso? Porque a vontade de Deus não era ficar falando dessas coisas. É o plano, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tem gente que precisa ficar atrás de detalhes, não quer aceitar Jesus, não quer se arrepender, não quer nascer de novo, não quer receber o grande amor de Deus e fica querendo descobrir coisinha que não tem acessórios, né? Esquece do principal e fica atrás dessas historinhas, né? Então, a autoridade bíblica revela o crescimento do menino Jesus, sua adolescência, sua juventude, em Lucas, capítulo 2, a partir, então, desses versículos 39 em diante, especificamente no 46, 47, né? E não sabemos muito sobre a família de Jesus. Não tem muitas fontes sobre. Tem o que a Bíblia fala. A gente só sabe o que a Bíblia fala. Conforme o relato, então, dos evangelhos, nós sabemos que Jesus, ele nasceu de uma família humilde, descendente de Judá, descendente da casa de Davi, e que foram morar em Nazaré, devido, então, àquele decreto do imperador romano, que dominava o mundo na época.
No Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 54 e 56, fala que Jesus teve irmãos e irmãs. E esse assunto é motivo de debate no mundo cristão desde o início, porque na tentativa de preservar o nascimento virginal de Jesus, eles acabaram se radicalizando, dizendo que Maria continuou virgem mesmo depois do nascimento de Jesus. É um outro milagre, né? Mas o que a Bíblia fala é que a virgem conceberá. O que a Bíblia fala é que Jesus é o unigênito do Pai, mas é o primogênito de Maria. Essa diferenciação fica claro que Jesus é o único filho do Pai e é o primeiro de Maria. Quer dizer, não é o único de Maria, não é o unigênito de Maria, é o unigênito do Pai. Então a Bíblia fala que Jesus é o unigênito do Pai e é o primogênito de Maria. Ok, não, por inferência, se ele é o primogênito, porque teve outros, né? E a Bíblia fala isso mesmo. Quando Maria vai até o Senhor Jesus e em Mateus capítulo 13, você tem esse relato, não está só em Mateus, Lucas, Lucas não, Marcos também vai comentar do mesmo assunto, vai falar a mesma questão dos irmãos e irmãs do Senhor. Então diz assim, aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 54 em diante. Olha só. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam, a pessoa lá de Nazaré, de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, e José, e Simão, e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? Então, o povo se admirava exatamente porque aparentemente era uma família comum, irmãos. Por isso que se admirava. Porque se não fosse como depois os muitos catolicismos tentaram justificar esse versículo, né? Então, o catolicismo latino diz que isso aqui não é irmão, é tudo primo. Diz que a palavra irmão é a mesma coisa que primo. Mas aí fica difícil, porque quando Jesus está falando, quando perguntam para ele, olha, tua mãe e os teus irmãos estão lá fora, né? E querem falar-te contigo. Aí Jesus diz, os meus irmãos são, olha aqui, eu vou ler aqui o texto, está aqui em Marcos capítulo 3, versículo 31, chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele. E disseram-lhe, eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor, para os que estavam assentados junto dele, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, e minha irmã, e minha mãe. Olha, irmão. Agora, irmão, o catolicismo latino, esse que veio para o Brasil, fala que aqui não é irmão, é primo. Mas então como é que fica? Então quer dizer que Jesus disse aqui, eis que minha mãe e meus primos? Aí olhou para ele, bom, então nós somos tudo primo de Jesus, em vez de ser irmão? Porque se segundo o catolicismo latino, aqui não é irmão, é primo, então Jesus aqui quis dizer que nós somos tudo primo dele? Veja que não tem lógica essa ideia latina.
E é uma tradição antiga que quer traduzir a palavra irmão por primo. Mas só que quando é primo, a Bíblia fala que é primo. Por exemplo, Isabel era prima de Maria, está escrito primo lá. A prima dela foi visitá-la. Então, é uma tentativa de tentar manter a virgindade perpétua de Maria, mas de maneira não muito inteligente, né? Porque o texto não permite isso. Não. Quando você muda uma palavra, depois você tem um monte de problema. Quer dizer, então que Jesus olhou para a multidão e falou, olha, aqui estão os meus primos. Vai. Vê se tem lógica isso. Quem são os meus primos? Os que ouvem a minha palavra. Não, irmão, ele falou irmão. Meus irmãos, minhas irmãs, minha mãe, são todos os que ouvem a palavra de Deus. Ele fala de irmão mesmo. Mas agora, só para tentar manter a doutrina da virgindade perpétua de Maria, vai querer interpretar uma palavra? Não, mas no hebraico se permite, sabe? Vem com aquelas divagações. A igreja oriental grega, não a latina fala que é primo. A igreja grega usa uma outra estratégia. A igreja grega fala assim, não, sabe o que acontece? Não, esse era irmão mesmo de Jesus. Aí já não é primo mais. Aí aceita, não, realmente, esses aqui eram irmãos de Jesus e tinha irmã também, realmente. Só que eram só filhos de José, não de Maria. Olha, e deu uma outra saída. Assim, não, eles são irmãos sim, mas só por parte de pai. Em outras palavras, José tinha já todo esse monte de filhos quando casou com Maria. E aí Maria teve Jesus. Então por isso que essa é a desculpa da igreja ortodoxa, da igreja grega, para tentar responder essa questão. Mas a Bíblia responde. A Bíblia é clara em dizer que Jesus é o único filho do Pai, unigênito do Pai, e é o primogênito de Maria. A Bíblia já fala, irmão. É o primeiro filho de Maria. Aí não precisa criar toda uma confusão por causa de uma coisa que a Bíblia já deixou claro. Agora, quando você tem uma doutrina extra-bíblica e você precisa impor esse pensamento, aí você tem que fazer os marabalismos. Então aí fica, vem para cá, vem para lá, aí dá certo aqui, não dá lá, porque não está na Bíblia, né? Então o que a Bíblia fala? Claramente. O Senhor Jesus nasceu por obra e graça do Espírito Santo e da Virgem Maria, conforme o profeta Isaías profetizou. Está tudo certo. Ele é o unigênito do Pai. Unigênito significa monogenés, o único que tem a natureza do Pai. Por isso que Jesus é o verbo Deus que se fez carne. É o único que tem a natureza do Pai. Muito bem, mas ele também é o primeiro filho de Maria, porque ela teve outros. Por isso que ele é primogênito de Maria. Unigênito do Pai, primogênito de Maria. É isso que diz a palavra de Deus. E é isso que está dizendo, então, o texto sagrado. Mas é que muitos catolicismos criaram alguns dogmas sobre Maria. E só que são dogmas extra-bíblicos. Aí eles tentam procurar na Bíblia alguma maneira de justificar o que a Bíblia fala contra o dogma deles. Essa é a luta deles. Hoje eles têm dificuldade. Naquela época antiga, tudo bem, ninguém lia a Bíblia mesmo, né? Ninguém tinha nem a Bíblia. Então eles conseguiam ensinar da maneira deles. Mas agora que a Bíblia se popularizou, todo mundo tem acesso à Bíblia, aí ficou mais difícil, né, defender essas ideias extras bíblicas. Mas é uma tradição antiga, sem dúvida alguma. Então, esses versículos, na verdade, irmãos, não tem a ver com isso. Isso que eu expliquei, apenas expliquei qual é o ponto de vista, qual é a defesa do catolicismo latino, qual é o pensamento do catolicismo grego, ortodoxo. Mas isso não é isso. A ideia aqui é mais profunda. A primeira heresia que surgiu foi o docetismo, os gnósticos. Os gnósticos não criam que o verbo se fez carne. Então, esses versículos, o Evangelho de Lucas, eles foram muito importantes eles serem registrados, porque está mostrando que o verbo se fez carne. Você vê que ele cresceu, ele era um menininho que foi crescendo
Aí aos 12 anos, foi lá, muitos interpretam a saída dele ali no templo como o bar mitzvah dele, né? Quando a criança judia passa a ter maioridade diante de Deus, que ele faz pela primeira vez a leitura da Torá. Mas os evangelhos mostram que Jesus nasceu como homem, o menino, foi circuncidado ao 8º dia, segundo a lei de Moisés, a lei do Senhor, ou a lei de Deus, que é tudo a mesma coisa. Ele foi no templo quando ele tinha 12 anos, quer dizer, entre 12 a 13 anos. Hoje é com 13 anos que se faz o bar mitzvah. Não se sabe se ele foi para fazer um bar mitzvah. É provável? É possível. Então, mostra que Jesus era humano. Todos esses versículos estão apontando para a natureza humana do Senhor Jesus. Por quê? Porque os gnósticos não criam na natureza humana de Jesus. Os gnósticos criam que Jesus era um aion, era uma força fluídica, um fantasma, como se fosse só em espírito. Porque na cabecinha dos gnósticos, a carne era muito má para a divindade que é santa, pura, se fazer carne. Então eles não conseguiam aceitar a encarnação do Verbo. João já arrebenta esse conceito no capítulo 1 do Evangelho, versículo 14 do Evangelho de João, quando João diz: e o Verbo se fez carne. Verbo é Deus, natureza divina. Carne é a natureza humana. E Deus se fez homem. A palavra hebraica é Emanuel, que é o nome do Messias. Deus conosco. Então o Verbo se fez carne. Eles não conseguiam aceitar esse conceito. Os gregos, docéticos, gnósticos. E esse texto, esse nosso texto áureo, é uma refutação clara da doutrina gnóstica. Tá? Que foi uma heresia que deu muita dor de cabeça para a igreja no 2º e 3º séculos. Então, sem dúvida, esses versículos condenam o docetismo, a heresia que fazia da humanidade de Jesus o ato de um mero fantasma, uma força fluídica, um íon, e não a de um homem autêntico. Então, eles não conseguiam aceitar que Jesus era um ser humano pleno. E Jesus é 100% Deus e 100% homem, irmão. Às vezes tem um irmão que tem cada fraqueza, meu Deus do céu. Fraqueza teológica, né? Irmão, Jesus tinha 50% Deus, 50%... Que história é essa, irmão? Que bobagem é essa? Jesus é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. Irmão, acabei de ler João 1,14. E o Verbo, Deus, se fez carne, homem. E Paulo, escrevendo a 1 Timóteo, ele fala que só há um intermediário, só um intercessor. Os muitos catolicismos e as religiões posteriores colocaram outros intercessores. Mas o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que só tem um intercessor, só um. Quem é o intercessor que a Bíblia fala? Jesus Cristo, homem. Olha só. Então, a expressão mostrando que Jesus crescia, né, o menino Jesus sendo criado pelos seus pais, crescendo, amadurecendo, como todos os homens passam por esses estágios, expressam uma resposta à heresia gnóstica. Teólogos têm se mostrado confusos quanto à precisão do relacionamento entre a humanidade de Jesus e a sua divindade. Tudo o que podemos dizer com certeza é que Jesus é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. Vero Deus, vero homem, conforme João 1,14. Como ser humano descendente de Adão. Nasceu e viveu uma vida humana natural, regular. Teve fome, chorou, teve cansaço físico, conheceu a rejeição, o sofrimento, gostava de celebrações, porque ele participa da festa de casamento, da Páscoa.
e de outras festas. Sentiu pena do desamparado, né? Teve confronto com os líderes religiosos da sua época, diante de tanto sofrimento humano. Era um ser verdadeiramente humano e foi o Messias profetizado pela palavra de Deus, conforme a profecia de Isaías, que fala: eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho e chamá-lo-ão de Emanuel, que traduzido é Deus conosco, Deus entre os homens. Os documentos, então, extras bíblicos, veja, irmão, não é que tem gente que acha que nós somos contra os documentos extras bíblicos. Não, irmão, nós não somos contra nada disso, desde que não seja contra a Bíblia. Então, tem muita gente que fala, os protestantes não aceitam a tradição. Não, veja bem, não é que a gente não aceita a tradição. Se a tradição estiver de acordo com a Bíblia, a gente aceita. É simples assim. O que as pessoas precisam entender é que a Bíblia é a palavra de Deus, está em primeiro plano. A tradição, o colegiado da igreja, isso é segundo plano. Tanto a tradição como o magistério da igreja tem que estar submetido à Bíblia. Não pode falar o que está diferente da Bíblia. Então, se a Bíblia condena fazer imagem de escultura para culto religioso, para serviço sagrado, para devoção ou para adoração, se a Bíblia condena, não adianta a tradição vir com historinha que pode fazer um santinho, não adianta o magistério da igreja vir falar que pode sim. Não dá, irmão. Tá? Então é essa só a questão. Nós não somos contra nem a tradição, nem contra a autoridade da igreja, nada disso. Eu vou dar um exemplo. O credo atanasiano, ou o credo dos apóstolos, nós não temos nada contra, porque ele não fala nada contra a Bíblia. Então, nós não somos contra a tradição ou mesmo a autoridade que Deus dá aos líderes da igreja. O que nós somos contra é eles querem falar coisas que não tem na Bíblia, né, irmão? Aí não dá, né? Então, a Bíblia é a palavra de Deus. Tanto a tradição da igreja como o magistério da igreja tem que submeter-se à Bíblia. Tem que ser submisso à palavra de Deus. É essa a questão. Então, os documentos extras bíblicos que tentam descrever o lapso de tempo, lapso temporal do nascimento de Jesus, depois da sua circuncisão, no 8º dia, como todo menino judeu era circuncidado, e depois, aos 12 anos no templo, ensinando para os doutores, até os 30 anos, o início do ministério dele. Então, todos os documentos que tentam, infelizmente, os documentos que nós temos, foram influenciados pelo gnosticismo, heresia, é tudo extra-bíblico. Por isso que nós não aceitamos e nem citamos, simplesmente ignoramos, porque sabemos que são materiais influenciados pelo gnosticismo. Por falta de material sobre a infância do Senhor Jesus, muitas são as especulações, irmão. Tem cada especulação, meu Deus do céu, que existe um livro que fala sobre a infância de Jesus, diz que Jesus foi para a Índia, irmão. Olha que fraqueza. Dá vontade de dar risada, né? É muita fraqueza histórica, né, aí, né? Diz que Jesus ficou todo esse tempo na Índia, meditando. Irmão, meu Deus do céu, que não tem, sabe? E o pior é que tem gente que acredita, isso que é engraçado, né? Quer dizer, não acredita na Bíblia, na palavra de Deus, para perdoar os seus pecados, para ser liberto. Isso não crê, não consegue. Não, isso ele não acredita. Mas nenhuma bobagem dessa acredita. Vê que o espírito da mentira opera mesmo nesse mundo, né? Ao ponto da pessoa acreditar mais na mentira do que na verdade. A Bíblia diz isso, né? 2 Coríntios. O Deus desse século, com D minúsculo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não percebam a verdade. Então é importante ressaltar a intenção do evangelista Lucas em destacar a infância de... É o único, viu, irmão? Pode ler lá, ó. Mateus não fala nada, Marcos não fala nada e João não fala nada. É só Lucas que dá esse destaque.
que envolve a infância e a adolescência do Senhor Jesus. Qual é o objetivo dele? É descrever a infância? Não, irmão. Não é nada disso. O objetivo dele é apresentar a normalidade, a regularidade da vida do Messias. Ele nasceu por graça do Espírito Santo e da Virgem Maria. Foi levado ao templo. No 8º dia foi feita a sua circuncisão. Foi levado ao templo. Participou de uma vida judaica, porque ele era judeu, nasceu na província da Judéia. Então, mostra uma regularidade de vida. Tanto é que as pessoas até ficaram admiradas quando ele começou a pregar, né? Que nós já lemos aqui algumas passagens sobre a família de Jesus. Então, o Evangelho de Lucas narra tudo o que sabemos sobre a infância de Jesus e a adolescência. Em outras palavras, se não tivesse o Evangelho de Lucas, nós nem saberíamos isso, porque nenhum outro evangelista narra isso. Então, ele apresenta a paternidade divina do Senhor Jesus e que mostra que o Espírito Santo que operou, por isso que a gente declara como credo de fé. Cremos em único Deus, Criador dos céus e da terra, em seu único Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que nasceu por obra e graça do Espírito Santo e da Virgem Maria. Então nós cremos nisso. Porque Maria era virgem, né? Quando concebeu. Lucas, capítulo 2, versículo 52, então, que é o nosso textuário, fala da infância de Jesus, sua existência terrena. A base é João 1,14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É uma poderosa resposta àqueles que negavam a encarnação do Messias, do Verbo. Hebreus, capítulo 2, versículo 10, diz assim: porque convinha que aquele, para que são todas as coisas, e mediante a quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. E em Hebreus, capítulo 5, versículo 7 a 9, diz: o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então, por isso que está registrado ali, no Evangelho de Lucas, esse nosso textuário, para mostrar que Jesus teve uma vida regular, natural. Esse é o apontamento. Mas não é para a pessoa agora achar que vai fazer uma biografia, vai atrás de detalhes. Não tem, irmão, é só isso, para mostrar o crescimento do menino Jesus. Ele crescia na graça, na sabedoria, aí foi lá ensinar os doutores, né? O que muita gente entende que foi o ato do seu bar mitzvah, né? Ou seja, filho do mandamento, quando se lê pela primeira vez as Sagradas Escrituras, e o menininho judeu passa a ter responsabilidade espiritual diante de Deus. Bom, a nossa introdução é o mesmo apontamento. O Senhor Jesus nasceu de uma família regular. Ele teve como pai José e como mãe Maria. Deus falou em sonhos para José a respeito da concepção virginal de Maria, por obra e graça do Espírito Santo. A criança concebida no ventre de Maria, então Maria não é a mãe da divindade. Ela é o templo onde a divindade se fez carne. Então Maria é a mãe da natureza humana de Jesus. Portanto, a palavra mais adequada para Maria não seria mãe de Deus, mas mãe de Cristo,
né? Talvez seria a palavra mais adequada. Mas nós entendemos a expressão Theotokos, que é a palavra grega para mãe de Deus, ou mãe do Senhor. Aí está dando ênfase, então, à natureza divina. Mas Maria não é a mãe da natureza divina. A Maria deu a natureza humana para Jesus, não a natureza divina. Então é importante compreender isso. Agora, claro que nós não separamos a pessoa do Senhor Jesus em duas pessoas, não é isso? São duas naturezas, natureza divina e natureza humana. Uma pessoa com duas naturezas. O Verbo se fez carne. Então, nosso propósito nessa lição é mostrar a família, né? O desenvolvimento de Jesus dentro da sua família. Então, o primeiro tópico dessa lição, dessa pré-aula, para você poder tomar pé da lição, se capacitar, se preparar, e é por isso que eu peço para você compartilhar essa lição, tá? Compartilha, pede para as pessoas curtirem, né? Apertarem o sininho aí, porque a nossa intenção, quando eu estou explicando o textuário e vou te dando informação, é para te qualificar como professor, para você dar melhor a sua aula. E você que não é professor, é aluno, para você aprender mais. E no domingo você vai aprender com o seu professor. Eu estou te dando subsídios para enriquecer sua aula, para você ter vontade de ir para a escola dominical, para o professor entrar na sala de aula com segurança. Esse é o propósito dessa nossa pré-aula. É para te ajudar. Essa é a intenção. Então, primeiro tópico, uma família regular, que usou a expressão normal. Essa é uma expressão questionável, né? Porque normal é uma coisa meio... a gente prefere usar a expressão regular, né? É uma expressão mais adequada. 1.1, dados gerais da família. Então, José e Maria, eles eram descendentes da casa de Davi, portanto, da realeza, né? Porque Davi, o Messias viria da casa de Davi. E eles eram, então, portanto, se é de Davi, se eles são descendentes de Davi, então são descendentes de Jessé, que era o pai de Davi, conforme a profecia de Isaías, capítulo 11, versículo 1. O casamento deles ocorreu depois que o anjo revelou a José que sua noiva estava grávida e o filho do ventre dela era gestado por obra e graça do Espírito Santo. Posteriormente, José se relacionou com Maria após o nascimento. Então, nós sabemos disso porque Jesus é o primogênito de Maria. Então, José não teve nenhum relacionamento com Maria enquanto ela estava gestante do Senhor Jesus. Muito bem. Mas depois, ele teve um relacionamento regular com a sua esposa. Tanto é que gerou outros filhos, que a Bíblia chama até por nome, e filhas também. Podemos inferir isso a partir do relato do Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 1, versículos 24 e 25. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. Olha o que diz, aí recebeu a sua mulher, e não a conheceu. Em outras palavras, José não teve o relacionamento conjugal com Maria enquanto ela estava gestante do Senhor Jesus, do Messias. Mas olha que diz que, e não a conheceu até que deu à luz ao seu filho. Não precisa de tradição para entender isso. Precisa de ser um especialista, um bibliologista, um bibista. Precisa, irmão, para entender o que o texto está dizendo. O texto é autoexplicativo. O texto está dizendo que José não teve relacionamento conjugal com Maria até que o menino nasceu. Está aqui, vou ler. E José, despertando do sonho, fez como o anjo lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu, não teve relacionamento conjugal com ela, até que deu à luz ao seu filho. Até depois que nasceu Jesus,
Aí ele teve um relacionamento conjugal normal com ela. Então diz assim, e não a conheceu, José não a conheceu, até que deu a luz. Agora, para que ter essa explicação aqui? Irmão, bom, ele está dizendo simplesmente que a família de José era uma família comum, que José respeitou a gestação que ocorreu por obra e graça do Espírito Santo, mas depois que Jesus nasceu, está dizendo que José teve uma vida regular com Maria. E não a conheceu até que deu a luz ao seu filho, o primogênito, está vendo? Primogênito, ó, o primeiro, e pôs o seu nome Jesus. Então o texto é muito claro, irmão. Agora, porque criaram tradições extrabíblicas, aí começa a questionar tudo. Ah, porque o até aqui não significa, aí começa a inventar coisa. A gente já sabe os argumentos, irmão, das pessoas que criam doutrinas extrabíblicas, aí tem que ter um problema, porque um versículo desse, por exemplo, para os muitos catolicismos que desenvolveram a teoria de que Maria permaneceu virgem depois do nascimento de Jesus, eles têm um problema com Mateus 1, 24 e 25. Fazem de tudo para desconstruir isso. Usam muita energia, porque é um problema para eles, né, irmão? Então, para nós é simples, irmão. A gente crê o que na Bíblia está escrito, amém. Temos que ficar tentando explicar algo que já está autoexplicativo. 1.2. Os filhos de José e Maria depois do Senhor Jesus. Jesus foi o filho primogênito de José e de Maria. A Bíblia registra que os pais dele tiveram outros filhos mais adiante. E ainda cita o nome: Tiago, José, Judas, Simão e pelo menos mais de uma irmã, conforme eu li aqui para vocês em Marcos capítulo 6. Em Marcos capítulo 6, diz aqui, versículo 3: Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Está no plural, irmão. Irmãs. Suas irmãs. Plural. Tá? Então, uma família regular. Seus irmãos não aceitavam Jesus como Messias. Eles rejeitaram, os próprios irmãos de Jesus, né? Tiveram dificuldade, porque eles conviveram lá em família, né? Tiago, talvez, o mais incrédulo deles, posteriormente tornou-se seguidor do Senhor, mesmo não sendo um dos apóstolos. Tornou-se líder da igreja em Jerusalém, conforme 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 7. Então, o resuminho desse primeiro tópico. Jesus cresceu em uma família regular e viveu como qualquer criança que nascia na província da Judéia há 2000 anos atrás, dentro dos costumes judeus. Claro que o judaísmo de 2000 anos atrás é muito diferente do judaísmo de hoje. Óbvio. Por que é diferente? Porque o judaísmo foi uma religião que precisou se defender. E para se defender contra o cristianismo e depois contra o islamismo, precisou mudar muito. Então, muita coisa de judaísmo da época de Jesus não se perdeu. Não tem mais nada a ver. Por isso que eu acho estranho quando esses irmãos, tadinho, judaizantes, vêm com essa história, eu estou recuperando o judaísmo da época de Jesus. Para de bobagem. Impossível. Aí começa a usar costumes dos judeus de hoje, dizendo que está recuperando o judaísmo da época de Jesus. Olha que bobagem. Irmão, você acha mesmo que a nossa Igreja Assembleia de Deus, que completamos hoje 112 anos, é igualzinha do primeiro culto que teve lá? Claro que não, irmão. Lá não tinha nem local, coitado. Tá? Então, não tem jeito de um movimento nascer e ser igualzinho depois de 2000 anos. Isso não tem o menor sentido. Por isso que a Bíblia nos dá o quê? Os parâmetros. Mas a cultura, as coisas mudam, irmão. Não dá para ser igualzinho. Tá? 2.
o modo de criação do menino Jesus. Eu mudei aqui, só estava escrito assim, o modo de criação de Jesus. Eu acrescentei a palavra menino, que o assunto aqui é criação familiar, irmão. Senão algum herético vai olhar, Jesus foi criado. Sim, como menino, né? Você está falando dentro da sociedade. Porque tem grupos religiosos que acreditam que Jesus é a primeira criatura de Jeová. Veja que absurdo. E não, irmão. Jesus não é criatura, Jesus é o Criador. Todas as coisas foram feitas por Jesus. E sem Jesus nada do que foi feito se fez. Então ele é o Criador, ele é a origem, ele é a fonte. Quando a Bíblia diz que ele é o princípio da criação de Deus, significa que ele é o Gênesis, ele é a origem. É dele que as coisas surgiram tudo. Por isso que eu mudei aqui, coloquei a expressão modo de criação do menino Jesus. 2.1, Jesus, um filho, então, muito especial, né? É o Messias. A despeito de Jesus ter sido especial, José e Maria nunca trataram os demais filhos com desprezo. Isso é importante, irmão, porque tem gente, tem pai, tem mãe também assim, que só porque tem um filho que tem mais talento, aí fica tratando mal os demais, ou fica jogando na cara dos demais. Tá vendo? Seu irmão sim, seu irmão. Não pode fazer isso, irmão. Não pode, isso aí não é saudável. Você vai criar ciúmes e insegurança. Eles sabiam então que havia algo muito glorioso na vida do seu filho primogênito, pois lhes fora revelado. Maria guardava no coração e José também. Nesse sentido, José e Maria souberam administrar as diferenças, sem diminuir os outros irmãos. Conhecemos melhor a maneira como nosso Senhor se desenvolveu, segundo a sua humanidade, claro, nós estamos falando da humanidade, analisando então a infância, adolescência e juventude do Senhor Jesus. Então, 2.2, a infância de Jesus. Após nascer em Belém, da Judéia, o Senhor Jesus, aos 8º dia, ele foi circuncidado conforme o judaísmo prescreve. Nosso Senhor teve uma infância como de qualquer menino na Judéia. Ele cresceu, desenvolveu, foi alfabetizado na sinagoga, tudo como os menininhos. Nosso Senhor Jesus teve que deixar a terra provisoriamente, tendo partido então do Egito para escapar do rei Herodes, e depois retornou para a terra, da sua terra natal, Israel. 2.3, a adolescência de Jesus. No Evangelho de Lucas, o texto bíblico declara que Jesus crescia em estatura, em sabedoria e em graça. É o nosso textuário. A Bíblia informa sobre essa adolescência de Jesus aos 12 anos, quando ele foi para Jerusalém e lá ele ensinava os doutores da lei. Está no versículo 46 do 2º capítulo do Evangelho de Lucas. Bom, nessa idade, então, o menino judeu é introduzido na vida religiosa. Ele passa a ter a maioridade espiritual, ou a responsabilidade diante de Deus. Filho da lei ou filho do mandamento. Do hebraico, bar mitzvah. Mitzvah é mandamento, ordenança. E bar vem de bem. Bar é aramaico. Né? Bar é bem, em hebraico é bem. Né? A ida de Jesus, então, a Jerusalém com sua família é possível que se deu para o bar mitzvah. Existem fontes antigas, eu já vi isso, de crianças na Síria, há 2.000 anos atrás, com 11 anos fazendo bar mitzvah. Então não era uma idade rígida, né? Tem que ter 13 anos. Hoje é assim, aos 13 anos a criança começa a estudar com 11 anos, 2 anos de estudo para poder ler a Torá, né? Saber os preceitos do judaísmo, tudo. E aí aos 13 anos faz então a cerimônia. Mas existem casos de crianças com 11, com 12, com 14 anos fazendo bar mitzvah, né? Depende do local, depende da criança. O caso de Jesus é extraordinário porque ele crescia, né, na graça.
Toda a celebração durava vários dias e o povo ia para Jerusalém porque é onde estava o templo de Deus. Os pais do Senhor Jesus não imaginavam que Jesus ficaria por trás. Provavelmente eles entenderam que Jesus estava junto com os familiares, né? Depois de 3 dias, eles o encontraram aonde? No templo, em Jerusalém, conversando e discutindo com os doutores da lei. Esses, por sua vez, ficaram maravilhados com o menino, com esse adolescente, por causa da sabedoria que ele tinha. E 2.4, a juventude do Senhor Jesus. Entre 12 a 30 anos, ou seja, adolescência e juventude, são praticamente desconhecidos. Depois desse episódio do templo, quando o Senhor Jesus tem 12 anos, está ensinando os doutores, você não tem mais nenhum registro até chegar aos 30 anos. As únicas informações que a história nos fornece são as que estão reveladas no Evangelho. Depois da experiência com os doutores da lei em Jerusalém, a Bíblia relata apenas que Jesus voltou a aparecer quando já tinha 30 anos de idade, quando ele foi batizado no Rio Jordão por João Batista. Esse sim era primo de Jesus, né? Tudo o que se tem de conhecimento acerca dos anos da vida de Jesus é que ele aprendeu a profissão de carpinteiro com José, seu pai, que morava em Nazaré, e exerceu até os 30 anos sua profissão com o pai, visto que José já deveria ter morto, né? Deveria ter morrido, porque Lucas 6,3 não fala mais de José, fala só de Maria com os filhos. Então tudo indica que José tinha falecido. É uma inferência, né? É possível que Jesus tenha sido o responsável pelo sustento da sua família, desde os 12 até os 30 anos. E quando chegou na idade que o pai estabeleceu para iniciar seu ministério, Deus Pai, né? Ele deixou tudo, reuniu seus discípulos, os quais se tornaram os apóstolos, que fariam então a obra da expansão do Evangelho. Então, resuminho do segundo tópico, a criação do menino Jesus passou pelos estágios de qualquer ser humano: infância, adolescência e juventude. 3. O tríplice desenvolvimento do Senhor Jesus. Então, no Evangelho de Lucas, capítulo 2, especificamente versículo 51, e nosso texto áureo, versículo 52, diz o seguinte: E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no coração em seu coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura, em graça para com Deus e para com os homens. 3.1. Jesus crescia em sabedoria. Jesus recebeu uma educação básica de qualquer menino judeu de 2000 anos atrás. Estudava na sinagoga. Lá em Nazaré tem uma sinagoga que eles falam que era a sinagoga que o Senhor Jesus frequentava. A possibilidade de ser essa sinagoga? Muito remota. Pode até ser o local, né? Mas essas cidades foram destruídas muitas vezes, né? Ele aprendeu então a ler, a escrever, porque essa era uma lei que os fariseus conseguiram implementar em Israel já no 2º século antes de Cristo. Eles estabeleceram que toda criança judia tinha que saber ler e escrever e tinha que saber 2 profissões. Tinha que saber ler e escrever porque tinha que ler a lei de Moisés e guardar, não podia... Não, ele tinha que ler, tinha que aprender para saber o que estava escrito. Segundo lugar, tinha que aprender 2 profissões, porque se uma dessas profissões estivesse em uma situação difícil, ele tinha outra. Então ele não precisaria mendigar e nem pedir esmola, nem nada dessas coisas, nem morrer de fome, porque tinha 2 profissões, né? Você vê isso na vida de Paulo, né? Paulo tinha estudado para ser um professor, um rabi, um moré, né, rabi, mas também sabia fazer tendas, né? Nosso Senhor Jesus, então, crescia em sabedoria em relação a Deus Pai, seus princípios de vida e disposição a resolver problemas. É uma pessoa sábia, né? Certamente essa foi a razão de Lucas cunhar a palavra sabedoria
antes de estatura. Ele crescia em sabedoria e em estatura. 3.2. Jesus crescia em estatura. A palavra estatura se refere ao quê? Crescimento físico. Não é? Jesus viveu em Nazaré até os 30 anos. Tinha a estatura mediana de qualquer judeu. Seu corpo era regular, saudável. Por acaso, Jesus se desenvolveu no trabalho de carpintaria. Era carpinteiro, né? Carpintaria. 3.3. Jesus crescia em graça diante de Deus e diante dos homens. A graça para com Deus Pai tinha a ver com a consciência de Jesus, quanto à sua natureza, quanto à sua missão. Era consciente, essa consciência que ele tinha pode ser constatada no episódio em que os pais dele vai buscá-lo, porque percebeu que Jesus estava com eles, então foi lá no templo buscá-lo. Ele era um adolescente. E está registrado em Lucas 2,49. Jesus disse para os seus pais: por que é que me procureis? Por que é que procuráveis? Não sabes que me convém tratar dos negócios do meu Pai? Estava se referindo a Deus, Pai. Então, o desenvolvimento de Jesus em sua família, nós aprendemos a importância de educar os filhos no temor de Deus, para que essas crianças sejam emocionalmente, socialmente e principalmente espiritualmente sadias. E 3.4, lições importantes. O que nós aprendemos? Olhando para o desenvolvimento do Senhor Jesus na sua família, nós aprendemos a importância de educar as crianças. Os pais precisam ter consciência de que a educação é o mais poderoso instrumento de inserção social. A educação ela é libertadora. A pessoa que tem domínio nas palavras, tanto escrita, na interpretação, é uma pessoa que está em vantagem. Então é muito importante a educação. Outro fator de destaque é a sabedoria dos pais de Jesus em não manifestar predileção pelos demais, por qualquer filho, né? Você percebe que Maria guardava muita coisa no coração. Então os pais têm que ser equilibrados para não criar nenhum tipo de desconforto na sua casa. Então o resumo desse tópico 3. O Senhor Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Para nós encerrarmos as considerações finais, a família de Jesus, então, é um exemplo de boa formação familiar. A respeito dos pais do Senhor Jesus, de José e Maria, nós aprendemos que temos que ser pais equilibrados, ponderados, e não manifestar predileções pelos filhos. A respeito dos filhos, o Senhor Jesus foi obediente e atencioso. Isso é importante. Tem gente que fala assim: mas se Jesus era Deus, por que ele era sujeito ao Pai? Não, Jesus não era só sujeito ao Pai. Jesus era sujeito também aos seus pais terrenos. Está escrito na Bíblia que Jesus sujeitava em tudo. O que significa? Função. O filho tem que ser submisso ao Pai. Seja no nível com o Deus Pai ou com o Pai humano. Então a Bíblia fala em Hebreus que Jesus, quando se fez carne, foi feito, esteve completamente humilhado, né? Eu gosto dessa expressão aqui na carta aos Hebreus, porque ele dá essa ênfase aqui, né? Ele diz assim aqui em Hebreus, no capítulo 2, a partir do versículo 5. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro, do que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres?
ou o Filho do Homem para que o vistes? Versículo 7. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das suas mãos. Então Jesus, irmão, quando se fez carne, foi feito um pouco menor do que os anjos. Se Jesus foi feito menor do que os anjos por causa da encarnação, então é claro que o Pai é maior do que ele, né, irmão? Que simplicidade, né? Então tem gente que se pega isola aquele versículo para dizer que Jesus é inferior ao Pai. Não, Jesus foi feito menor do que até os anjos. Está aqui em Hebreus capítulo 2, versículo 7. Mas por quê? Por causa da encarnação, que o Verbo se fez carne. Que nossa família seja um ambiente propício para o desenvolvimento espiritual, emocional e social dos nossos filhos. Que nós possamos oferecer a nossos filhos, a nossa família, a nossa casa, o equilíbrio para que eles cresçam crianças saudáveis. Essa é a vontade de Deus, criando filhos saudáveis. Que Deus continue abençoando a sua vida. Parabéns pelos 112 anos da nossa abençoada denominação, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Fique na paz do Senhor.